Olá, tudo na paz? Bom, batismo no Espírito Santo. Aquilo que acontece hoje era o que acontecia antes, aquilo que acontecia antes é realmente o que acontece hoje. Como funciona isso na igreja? Como funciona isso na vida cristã? Bom, como você sabe, eu sou o Everton Lopes, esse daqui é o canal Jogados para Fora, onde nós ajudamos pessoas, cristãos especificamente, a serem relevantes, a desenvolverem a sua vida cristã, além das quatro paredes, porque a gente acredita que é possível. Legal? Esse daqui é o quadro Minhas Respostas, onde eu respondo aí questões, perguntas que são feitas para mim durante a semana. Aos poucos eu vou respondendo. Tem várias aqui embaixo, você pode curtir e compartilhar com outros irmãos também. Legal? Vamos lá? Batismo com o Espírito Santo. A pergunta é a seguinte, ó. Aquele batismo no Espírito Santo no dia do Pentecostes, a pessoa coloca. O falar em língua se refere ao que nós vemos hoje nas igrejas? Venho observando que de tempos em tempos surge uma nova palavra e que apenas pastores e cantores e pessoas com um nível maior conseguem falar. Também observo que os irmãos de banco com menos estudos, os leigos, não conseguem falar em línguas usando essas palavras. Um exemplo disso é uma pessoa da minha família, ela nunca sai do primeiro estágio, tipo imitar animais, até pássaro. É esse o batismo com o Espírito Santo que Cristo se refere? Bom, essa é a pergunta, ok? Vamos lá. A primeira questão aqui, gostei dessa questão de imitar animais, viu? E até pássaro, vamos lá. Primeira questão do dia de Pentecostes. O que é o dia de Pentecostes? O que era especificamente para o povo judeu ali? Era uma celebração de agradecimento pela colheita que tinha sido realizada pelos judeus 50 dias depois da Páscoa. E o que era a Páscoa? Páscoa é aquela celebração feita por causa da saída do deserto, saída para o deserto, né? Saída do Egito para o deserto. Porém, a palavra Páscoa não significa libertação. A palavra hebraica pesar significa pular além da marca. Lembra da 10ª praga lá no Egito? Então, o anjo, né, da morte passaria e mataria o primogênito daquela casa onde não tivesse a marca do sangue. Não era feito o ritual. Um cordeiro era morto daquela forma, com ervas, etc. Então você pegava o sangue e aspergia no umbral da porta. E aí o anjo passava. Essa passagem do anjo, então o anjo ia para uma casa onde não tinha isso, morria o primogênito. Chegava na outra onde tinha, o anjo passava por cima, o anjo da morte passava por cima. Isso era Páscoa. Então o anjo Páscoa, Pessar. Isso era Páscoa. 50 dias depois da celebração da Páscoa, comemorava então o Pentecostes, Penta, 50, ok? Então Deus escolhe esse momento, essa data, porque pessoas de muitos lugares estariam ali em Jerusalém. Judeus de vários lugares, várias regiões estariam ali. E qual era o objetivo principal da vinda do Espírito Santo? Era potencializar, era dar poder, né? Como diz em Atos até. Jesus vem falando sobre isso, né? Que receberíamos o Espírito Santo e com ele poder, ok? Então era potencializar aqueles cristãos para que o Evangelho fosse levado, para propagar o Evangelho até os últimos lugares do mundo aí. É só você pegar o texto de Atos capítulo 2, ok? Aconteceria isso para um fim, para um objetivo, e o objetivo era propagar o Evangelho, sempre foi esse o objetivo, ok? Agora, quando a gente fala, quando a gente vê o falar em línguas é um dom espiritual, existe. Que tipo de língua que é? Sei lá, no caso de Atos capítulo 2 aqui, a gente vê que o falar em línguas ali foram idiomas terrenos. Mas vem Paulo aí no capítulo 13 de Coríntios falando assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e tal, sem amor, nada serei, nada adianta e tal, enfim, ou nada serei. Existe idiomas angelicais? Sei lá, deve existir, mas a Bíblia não especifica sobre isso. As pessoas hoje já definem, já especificam, elas já colocam da forma que elas entendem que tem que ser. Tem gente que já dá aula sobre língua dos anjos, língua dos demônios, idioma, já interpreta. É tanta besteira que nada disso é bíblico, pessoal. Nada disso é bíblico. A gente tem que se deter naquilo que realmente é bíblico. Tem muita coisa que a realidade não está na Bíblia? Tem, mas a questão é, Deus quer que a gente entenda isso? Não, se quisesse revelava isso pra gente, então, porque senão fica muito relativo a Bíblia.
Mas sobre falar em línguas, se a gente pegar em 1 Coríntios capítulo 12 aqui, a gente vai ver muito se falando sobre isso, acerca dos dons espirituais. E no capítulo 14, nós temos aqui, ó, versículo 2, porque o que fala língua não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Então é uma relação do homem com Deus quando vem esse dom de línguas. Ok? Versículo 4, o que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então esse dom é para si mesmo, para edificação própria. Versículo 5, eu quero que todos vocês falem em línguas estranhas, muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas. Profetizar é o falar da palavra de Deus. Ok? Versículo 6, então está falando que esse é menor, é um dom ainda menor, porque edifica a si próprio. Você vai ver que todos os outros dons edificam outras pessoas. O de língua não, edifica a si próprio se não tiver interpretação. 6, versículo 6, e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que aproveitaria? Nada, nada. Versículo 13, pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. 14, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Como é que eu vou viver dessa forma? Não tem como eu transmitir sem entendimento. Versículo 19, todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas, irmãos. Então, para com essa besteira. Falar em línguas é bom quando é um dom do Espírito de Deus, porém é para si próprio, se não tiver interpretação. Se tiver, aí sim, é uma palavra para a igreja específica. Agora, até esse falar em línguas com interpretação não pode deixar isso aqui, ó. Não pode deixar a Bíblia, ok? Os princípios de Deus aqui não mudam porque alguém falou em línguas e tal, certo? Então, analise 1 Coríntios 12 até o capítulo 14, o capítulo 12 ao 14, analise bem isso, mas sem descontextualizar, que é o que mais essa galera faz. Agora, isso está ligado, atrelado sempre a falar em línguas, com o batismo no Espírito Santo, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Batismo no Espírito Santo é o poder, é o Espírito Santo tomando conta da pessoa, entre aspas, é o Espírito Santo habitando na vida da pessoa, e o falar em línguas é um dom, como outros dons que podem acontecer. Nem todos vão falar em línguas. Não pode ser evidência. Quando Paulo fala que é um dom menor ainda, como é que é evidência, gente? Para com isso. Quando ele fala assim, eu quero que todos falem, mas nem todos falarão, quer dizer que tem gente que vai viver sem o Espírito Santo? Aí diferenciam batismo com o Espírito Santo e presença do Espírito Santo. É tanta besteira, sabe por quê? Porque tem gente querendo ser dom de Deus. Nas instituições evangélicas tem uma pancada de gente querendo ser dom do Espírito de Deus. Então você vai receber se você é dessa forma, se você vai receber se for dessa forma, tem que ter esse cargo. O outro tem que falar em línguas para ser presbítero, o outro tem que falar em línguas para ser evangelista, etc., diácono, tal, para ser obreiro. Quanta besteira! Quanta besteira! É muito besteirão. Aí, nossa irmã aqui colocou sobre essa questão de imitar animais e tal. É besteira, minha irmã. Não existe isso. Não existe, ninguém aprende a falar em línguas estranhas. E não vem querer explicar que idioma, não tem isso na Bíblia. Imitar animais. Ela coloca o seguinte, olha. Excelente a pergunta que você me fez. Você me deu uma oportunidade maravilhosa de responder isso aqui para muitas pessoas que ainda têm dúvidas. Mas olha só, celebração religiosa, tal, aqui ó. Ela não sai, o parente dela não sai do primeiro estágio. Não tem estágio de falar em línguas. Não tem estágio de Espírito Santo. Mas a igreja evangélica ela é especialista nisso. Como a igreja católica também, né? Isso veio do catolicismo, que veio do judaísmo. Ok? Esses pensamentos do quê? De a gente sempre colocar níveis, sempre colocar cargos, sempre colocar posições. Quando eu coloco posições, níveis, eu estou dizendo que quem está ali é menor e eu sou maior. Se eu sou menor, eu quero alcançar o maior. Quer dizer, isso tem um quê de arrogância, de orgulho, isso tem um quê de soberba, de querer ser melhor. É mais ou menos aquilo que aconteceu com Jesus lá. Olha, quem vai ser o maior? Deixa meu filho sentar e ser maior, sentar com o Senhor aí e tal. Aí Jesus vem e quebra todo mundo falando, olha, seguinte, quem quiser ser o maior será o menor, quem quiser ser o menor, esse será o maior. É assim que acontece no reino de Deus. Esse é o exemplo de Jesus. Jesus foi maior ou menor? Quantas vezes Jesus falou em línguas? Quantas vezes Jesus ficou lá rodopiando, tal, com esse besterol todo que fazem por aí?
Nenhuma vez. Então pare e reflita um pouco. Nada disso tem nem base e nem fundamento bíblico nenhum. Nada disso. Fale em línguas, busque todos os dons espirituais que estão descritos na Bíblia. Agora entenda que tudo isso deve ser administrado com humildade. Nada disso tem a ver com cargos, com posições em igreja, nada disso tem a ver com denominações, com instituições. Tudo isso tem a ver com o espírito de servidão, para que eu possa servir melhor você. Okay? E você possa me servir melhor. E a gente junto possa ser relevante no mundo, socorrendo aqueles que precisam também. Então, essa é a minha resposta em relação ao Espírito Santo. Não é um estudo bíblico aprofundado, mas é uma resposta concisa, simples e bem direta para aquilo que é necessário a gente entender. Um abraço, a gente se encontra na próxima Minhas Respostas. Valeu, porque aqui você sabe que existe vida cristã fora das quatro paredes. Valeu.